Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos fazer um vídeo diferente no estilo perguntas e respostas. Eu conversei com a Vanessa Pessoa, que é uma educadora física que teve câncer de mama, hoje está muito bem e criou uma comunidade de apoio a pacientes que também tiveram câncer de mama. Essa comunidade no Facebook já tem mais de 3.000 participantes e além disso eles cresceram, tem grupos de WhatsApp. Essas comunidades são cada vez mais comuns nos dias atuais e são inevitáveis, e a gente acredita que é importante que haja também uma interação muito grande com o médico assistente dessas pacientes. A gente sabe que rola muita coisa dentro desses ambientes, as pessoas às vezes fazem perguntas e têm respostas lá mesmo, mas é sempre importante também tirar a dúvida com o médico assistente. Por isso eles me chamaram aqui para a gente fazer perguntas e respostas, e eu aceitei esse desafio. Vou falar aqui com aquelas pessoas que mandaram algumas perguntas, e a gente vai poder também tirar aí de você que está vendo do outro lado o vídeo, também eventualmente alguma pergunta. A gente sabe que o grande benefício que inclusive existe dentro desse tipo de comunidade é que normalmente a pergunta de alguém responde a pergunta de outras pessoas e vice-versa. Isso ajuda bastante também a gente, médico. Claro, como eu falei, sempre é importante depois conversar e ratificar isso com o médico assistente, tá certo? Bom, então nós vamos conversar aqui. Eu vou começar primeiro pela pergunta da Rosiane. Ela tem 35 anos, ela é de Hortolândia, e ela pergunta se, baseado nos exames clínicos, né, ou outros exames, como que a gente faz para escolher a radioterapia ou não. Ela relata que ela tem a lesão que ela está tratando, tem algumas características, e que ela não sabe ainda com certeza se ela vai fazer radioterapia ou não, mas ela informa aqui que ela fez uma adenomastectomia, que é a retirada de praticamente todo o tecido glandular mamário. Nesse caso, nós só preservamos o complexo areolo-papilar, né, o mamilo, e isso já é uma cirurgia que é bem importante, uma cirurgia que já tira quase toda a chance de retorno da doença. Mas mesmo assim, nós indicamos em alguns casos a radioterapia, tá? Principalmente naqueles casos em que o tumor, por exemplo, era maior do que 5 centímetros, né, ou que existiam linfonodos positivos antes da cirurgia, né? A gente faz a biópsia, ou durante a cirurgia nós avaliamos que existem gânglios positivos, já é também uma indicação de radioterapia. Então tudo isso precisa ser avaliado, como o perfil imunohistoquímico, né? Os receptores hormonais, como eles são, e outras variáveis, como se o paciente pode se beneficiar ou não do Herceptin, né? Então isso tudo vai ser avaliado pelo radio-oncologista. O que a gente pode dizer é que em alguns casos pode ser realizada a omissão de radioterapia, mas principalmente quando esses casos são de estágio inicial, né, os tumores são menores e não existem gânglios acometidos, e também que os receptores hormonais são positivos. Aí a gente pensa em não fazer a radioterapia. Isso tudo, como eu falei, tem que ser avaliado pelo especialista, tá bom? Então, obrigado, Rosiane, pela pergunta. Uma outra pergunta também é da Jaqueline. Ela tem 44 anos e mora no Rio de Janeiro, e ela quer saber, porque ela está na fase do pré-operatório e ela deve fazer rádio, né? Ela queria saber como a radioterapia age no organismo. Ela ouve várias coisas como queimaduras, quedas de cabelo, enjoo, e gostaria de saber os efeitos tanto benéficos quanto adversos da radioterapia. Bom, eu tenho um vídeo que fala justamente sobre isso, Jaqueline. Eu vou colocar ele aqui abaixo, nessa etiqueta que você está vendo, e aqui acima, perdão, nessa etiqueta que você está vendo, e nele você vai poder ver alguns efeitos colaterais da radioterapia.
tá certo? Mas o que eu posso dizer para você é que os efeitos são basicamente no local de tratamento. Então, se nós estamos tratando a mama e as drenagens eventualmente, né, drenagem axilar e da região aqui da fossa supraclavicular, o que a gente normalmente observa é uma alteração na pele. A pele pode ficar mais inflamada, pode ter um efeito inflamatório da radioterapia e a gente chama isso de radiodermite, que vai melhorando, depois vira uma alteração em que a pele ela fica mais escurecida, né? A gente vê isso melhorar ao longo do tempo, mas eventualmente a paciente também pode ter cansaço, né? Uma fadiga devido ao efeito inflamatório da radiação. Eu costumo falar para os meus pacientes que é como se tivesse resfriado, por exemplo, e quando você está resfriada, dói normalmente a garganta, mas o corpo inteiro padece. É justamente porque a corrente sanguínea leva esses mediadores inflamatórios para todo o corpo e isso causa o cansaço. Então pode acontecer na radioterapia, não é tão frequente, mas a gente vê alguns pacientes que têm esse efeito um pouco maior. O que a gente normalmente fala é o efeito principalmente da pele, né? Depois tem algumas perguntas que a gente vai falar sobre um efeito no pulmão que a gente não precisa se preocupar, né? Uma alteração que fica ali na área de tratamento, não se preocupe em relação a isso. O que a gente mais tem de preocupação realmente com a pele. O mama esquerda também é uma particularidade. Tem um outro vídeo sobre isso, né? Eventualmente a gente precisa usar uma técnica para poupar as coronárias e isso é possível hoje, então a gente diminuiu também muito o efeito colateral nessa área, tá certo? Uma outra coisa importante, quando a gente faz o tratamento, ele é um tratamento que, se for feito adequadamente, com tecnologia tridimensional conformada, ou seja, baseada numa tomografia de planejamento, a gente tem que respeitar alguns limites e um deles é da dose mais homogênea possível. Então nós tentamos prescrever uma dose de radioterapia e que não tenha pontos onde essa dose seja muito alta e nem pontos onde ela seja muito baixa, porque senão nós não trataríamos adequadamente aquela região. Então a gente fala que a gente permite mais 7% de dose ou menos 5% de dose em relação àquela dose prescrita. Se eu fizer isso exatamente igual para várias pacientes, algumas vão ter mais efeito colateral, outras menos. Isso está muito ligado ao efeito inflamatório da própria paciente. Às vezes nós vemos pacientes com muito efeito colateral e outras com menos efeito colateral e com planos muito semelhantes. Tá? Então isso é algo também que a gente tem que avaliar. Eu vi que você também perguntou isso e essa era a ideia. Uma outra pergunta é da Simone, ela mora no Rio de Janeiro e quer saber sobre o efeito colateral da radioterapia de mama sobre os dentes, né, sobre a arcada dentária. Na verdade, o oncologista dela liberou, mas outros profissionais, como alguns dentistas, uns falam que pode, outros falam que não pode, e ela pergunta para mim em relação à radioterapia. Bom, Simone, o que eu posso dizer? A radioterapia ela não trata a região da arcada dentária, tá? A radioterapia trata, eventualmente, em alguns casos, a mama e as drenagens linfáticas. No caso da drenagem, vem até a região do pescoço, mas não trata a raiz do dente, por exemplo. Então, não há problema nenhum em fazer o tratamento dentário até após a radioterapia, imediatamente após, porque isso não vai mudar nada. A gente sabe que alguns colegas dentistas eventualmente não conhecem o procedimento. Eu já tive até paciente que tratou a próstata e me pediu um relatório para ele dar para o dentista, porque o dentista não queria fazer o procedimento, né, dentário nele. Na verdade, a radioterapia ela está ligada a exatamente essa questão da localização. Então, se eu não tratei a região cervical, facial, eu não preciso me preocupar em relação aos efeitos da radioterapia nessa região. Tem uma questão que você fez quimioterapia, mas isso aí tem que realmente ser avaliado pelo oncologista para ele liberar, parece que o senhor já liberou, então eu ficaria mais tranquila em fazer esse procedimento. Idealmente, se você tiver dúvidas, vá em algum dentista que esteja habituado a tratar pacientes oncológicos. Existem já muitos que têm feito essa especialização e isso ajuda bastante, mesmo pacientes que não trataram a região do pescoço, tá certo?
E uma outra pergunta é da Kátia, ela é de João Pessoa, da Paraíba, e gostaria de saber se o aparelho usado na radioterapia é importante durante o tratamento e qual é o melhor aparelho da atualidade. Bom, Kátia, pergunta excelente que você fez, também é algo que muitas pessoas falam para a gente, né, em relação a efeito colateral. O que a gente pode dizer é que o efeito colateral não depende exatamente do aparelho, mas depende da forma que é feita a radioterapia. A gente sabe que alguns locais, por exemplo, como eu falei, não utilizam tomografia de planejamento. Aí a chance de ter uma complicação, ela acaba sendo maior, porque você vai ter mais pontos quentes em alguns locais, isso se traduz em mais complicações. Entretanto, o aparelho que faz o raio-x, ele faz um raio-x mesmo, praticamente um raio-x muito parecido com o raio-x da radiografia de tórax, da tomografia, só que ele tem energia maior. Ele não trabalha com quilovoltagem, ele trabalha com megavoltagem. Mas sempre o raio-x é o mesmo raio-x. Então, não muda de uma máquina com 5 anos para uma máquina de 1 ano. Na verdade, o que muda é o software de planejamento. Se você tem um software melhor, você consegue avaliar melhor esses efeitos colaterais, porque você consegue avaliar melhor os tecidos, entregar uma dose de maneira mais adequada. Então é muito importante que se faça o tratamento em máquinas de radioterapia da nova geração, aí, com 6 MEVs, né, que a gente fala, que olha, já são fabricadas há mais de 15, 20 anos, então você não precisa se preocupar em relação à máquina, mas sim em relação ao plano de tratamento, também a tomografia de planejamento que foi feita, e isso, claro, vai ser sempre feito da melhor maneira possível naqueles lugares que a gente sabe que são lugares que estão preocupados com essa questão de um tratamento bem adequado, tudo. Hoje no Brasil, a gente, por exemplo, antigamente fazia muito cobaltoterapia, que é o tratamento com radiação gama, na verdade, a radiação das fontes de cobalto. Aí a gente tem um efeito colateral muito maior na pele, por exemplo, e eventualmente não tem um tratamento tão adequado assim na mama. Mas essas fontes de cobalto já estão rareando, ou nos lugares que ainda existem, estão sendo utilizadas só em casos bem pontuais, né? Então eu ficaria mais tranquila em relação a isso, e aí é muito de questão de você conversar com o seu médico, ter confiança no tratamento dele, né? Eu sei que aí em João Pessoa tem excelentes radio-oncologistas, tenho certeza que você vai ser bem atendida, tá bom? E ainda tem mais algumas outras perguntas aqui. Eu vou fazer o seguinte, como esse vídeo já está ficando bem extenso, eu vou fazer esse vídeo como uma primeira parte 1, e aí a gente volta para falar sobre outras perguntas numa segunda parte, aí num segundo round, e eu aguardo vocês nessa outra oportunidade, tá certo? Um abraço e até a próxima.